assim, quando é o início está sempre tudo muito tímido. Pronto, então começo eu. Não sei se poderei dizer isso assim de uma maneira muito drástica, mas pronto, acho que é interessante partirmos desse pequeno pormenor, que é o facto de quando começaste a fazer o filme não tinhas ainda a certeza que irias encontrar a Magnólia ou não. Pronto. Sim. Sim, na verdade, esse filme foi a minha tese de mestrado. É, é uma história muito pessoal. Eu queria, há algum tempo já, eu queria fazer esse filme, explorar esses temas, né? Um tema muito pessoal para mim. E a ideia era escrever para Magnólia. Eu fiz uma busca, né? Eu não tinha nem o sobrenome dela. E então foi uma pesquisa muito difícil, né? Não tínhamos nenhuma informação dela, só o primeiro nome, Magnólia. Então foram alguns meses de procura. E finalmente eu encontrei um endereço e mesmo assim eu não sabia se ela morava ainda naquela casa. E eu tomei esse risco, né? E escrevi uma carta para ela. E alguns meses depois eu recebi uma resposta por telefone. E foi uma experiência muito bonita, porque eu não falava com ela há 20 anos e nem sabia se ela lembrava de mim, mas ela, sim, lembrava de tudo e até mais do que eu, né? Certo. Então, como é que é? Aproveitar para fazer uma pergunta. Sim, sim, sim. Então, já, queria saber como foi esse encontro inicial com ele. Porque o filme parece um pouco, não sei, tipo, sim, dry. Sim, sim. Bom, a verdade é que o encontro inicial, né, a gente só tinha um dia para gravar e foi realmente o dia do encontro. É, e, e era realmente. Eu acho que estávamos todos muito nervosos, né? Eu estava bastante nervosa e ela também. É, e quando eu cheguei lá, inicialmente a gente tinha feito uma entrevista completa com ela, mas eu senti que ela estava muito consciente da câmera, ela estava muito pouco confortável. Eu não senti que ela estava realmente à vontade naquele momento da entrevista. Então, fizemos a entrevista e depois ainda fiquei na casa dela algum tempo. Ela me mostrou a casa dela. E quando ela estava me mostrando a casa dela, me mostrando as plantas, me mostrando, né, o ambiente onde ela realmente vive, o ambiente doméstico dela, eu senti que ela ficou muito mais à vontade. E aí eu senti realmente aquela conexão com ela. Então, há um momento também no filme, no final, onde você vê que estamos conversando, né? Mas eu deixei esse momento realmente para ser mais íntimo entre eu e ela, porque eu senti que ela realmente estava mais à vontade. E então é isso que eu queria mostrar, realmente mais ela tendo o controle, né, nesse final, do que uma entrevista em que eu sentia que ela realmente não estava muito à vontade, muito consciente da câmera, né? É, provavelmente é isso que é, por exemplo, a estabilidade da câmara. Não sei se eu está Sim, sim, também. mais fixo. Sim, sim. O filme inteiro foi gravado, né, no tripé, bem fixo, mas essa última cena, esse último momento, foi o momento em que tínhamos menos controle da situação. Todas as outras entrevistas foram muito controladas, eram em ambientes controlados. E eu também acho que isso, afinal, diz um pouco sobre o filme, né? Porque todos esses espaços onde a gente se encontrava eram espaços que não pertenciam, né, a essas mulheres. Quer dizer, eram espaços onde elas se movimentavam e habitavam, mas não era o espaço delas. E nesse final era realmente o controle era da Magnólia, era eu. Ela tinha o controle sobre esse espaço, e eu também acho que isso, afinal, também se reflete um pouco no filme. Quer dizer, também era onde nós tínhamos o menos controle,
e era realmente, foi gravado a câmera na mão, e estávamos totalmente sem controle, tinha crianças fazendo brincadeira para a câmera, foi realmente assim foi um espaço de filmagem muito diferente dos outros. Dúvidas? Simples comentários, às vezes. Sim. Falando nesse ponto da gravação e do controle lá no controle, todas as outras interações, quer com a família, quer com as outras médicas, ficava muito à vontade, como se fosse super natural. Aquilo foi fácil, foi logo ao início assim? Como é que foi o processo de chegar naquele conforto? Boa pergunta. Bom, com a Célia, que foi a primeira, né? Eu já a conhecia muito bem. Ela tinha trabalhado para minha família, então a gente já tinha uma relação. Então foi muito natural desde o começo. Ela deixou até que tem cenas em que ela está cozinhando e realmente está sozinha e está muito à vontade, cheirando as coisas, comendo. Então isso foi realmente muito fácil assim desde o começo. Com a Mara, que foi a segunda, eu conheci ela através de uma amiga. E a Mara também me conhecia já, mas tivemos uma sessão antes, assim, sentamos, falamos um pouco do filme. E ela também, eu tive a sorte que ela realmente é uma estrela, assim, ela tem uma personalidade muito engraçada. E ela adorou a câmera desde o início. E então eu também tive essa sorte. Ela realmente teve muita facilidade para interagir. E se sentiu também muito à vontade, muito no elemento dela. E a Ana eu acho que a que eu tinha menos intimidade, mas eu também tentei conversar com ela antes, ter um pouquinho de preparação, né? A gente sempre senta antes com elas para conversar um pouquinho. Mas ela também foi super agradável. E eu tento, né, fazer com que elas se sintam o mais confortável possível. Então, se tiver alguma coisa que elas não querem ou algum assunto que elas não querem falar, eu sempre deixo isso muito claro no início. Então, eu tento, pelo menos, fazer com que um ambiente seja seguro para elas, entendeu? Alguma coisa? Vou perguntar mais agora. Não, eu acho que é interessante, se calhar, para ver não está tão natural esse tema, não reparou tanto nessa diferença, mas pronto, parei, pode ser interessante falar sobre isso. Que é a mistura da película com a filmagem digital. Sim, sim, sim. Qual é que foi a razão para esta fusão, digamos assim, de imagens? Boa pergunta. Eu acho que no começo foi mais intuição mesmo. Assim, eu queria fazer uma distinção entre as filmagens que eram mais movimentadas, ou pelo menos com as mulheres, né, na cena. Eu queria fazer uma distinção entre isso e também a filmagem dos espaços em que elas habitam e os espaços domésticos em que elas se movimentam, mas que eu também queria retratar de alguma forma, e eu usei a diferença entre película e o digital para retratar um pouco essa... Eu queria meio que gravar esses espaços um pouco assim congelados no tempo, sabe? Esses espaços domésticos, mas também retratar um pouco esse dia a dia, essa monotonia desse trabalho doméstico, né? E como muitas vezes vemos essas mulheres têm uma presença quase invisível dentro da casa, ou seja, através desses espaços meticulosos, arrumados, limpos, que a gente vê a presença dessas mulheres que se movimentam na casa e que deixam as coisas né, dessa forma, através do trabalho doméstico, que elas mudam esses espaços domésticos, né, através do movimento delas, mas elas também são presenças um pouco invisíveis, né, porque essas fronteiras da casa, do interior da casa, são um pouco são delicadas.
É só uma última pergunta da minha parte, como pode ser interessante, que é quanto é que das filmagens ficou fora do filme? Por exemplo, agora vi o filme a primeira vez, achei estranhíssimo. Está imenso de Portugal e está nas outras chicas quase. Pronto, e ter, digamos, o balance, não é? Essa vontade. Sim, na verdade, Portugal foi o lugar onde gravamos as empregadas domésticas, né, as mulheres. Berlim foi mais família, porque os meus pais, na época, moravam na Alemanha. Então, era realmente mais família, Alemanha. E Brasil era mais Magnólia. Mas, claro, em documentário, você sempre grava horas e horas e horas e horas de filmagens e você acaba usando 10%. Muita coisa eu cortei também do filme, muitos outros assuntos, porque o trabalho doméstico e a política até cultural, né, do trabalho doméstico no Brasil tem tantas vertentes, tantos temas que poderiam ser abordados, e a vontade era abordar todos esses temas, mas claro que tivemos que filtrar e talvez concentrar um pouco mais nessa relação entre a empregada doméstica e a família, especialmente as crianças. Não sei se era mais alguma coisa. Sim, uma pergunta talvez mais pessoal, porque logicamente quando você é pequenina, tem uma relação muito ativa com ela, depois na época do filme, na faculdade também, enquanto você estava procurando, foi comprar ela. Mas sempre meio, assim, tipo, não sei quantos foram, 10, 15 anos, não sei se você lembrava dela às vezes, porque como ficou ela, uma figura ou não, na sua memória, na sua vida, entre esses 20 anos em que ninguém sabe, vendo o filme, o que estava acontecendo com você, nem com ela. Claro. É uma boa pergunta. Bom, eu tinha visto a Magnólia pela última vez quando eu tinha 6 anos de idade. E eu nunca esqueci desse momento, na verdade. Eu nunca esqueci a última vez que eu a vi, porque foi eu diria até uma mudança um pouco traumática, assim, como criança. Ela deixou de trabalhar para nossa família e não teve muita explicação na época. E eu lembro da última vez que ela veio buscar as coisas dela na nossa casa. Eu não entendia muito bem, né, o que estava acontecendo, mas eu pensei que ela ia voltar e ela nunca mais voltou. E foi realmente uma quebra muito traumática na minha infância, eu acho. E durante anos eu pensei nisso, e eu pensei nela, e eu pensei também nessa viagem que fizemos, que vivemos 3 anos fora, e como adulta eu comecei a pensar nisso de outra forma, como é que teria sido aquela experiência para ela, porque para mim foi muito claro como tinha sido, né? Mas eu comecei, quando adulta, comecei a pensar nessa experiência, pensando na perspectiva dela, né? O que ela viveu, como é que foi para ela que nunca tinha saído do Brasil, de repente, né, chegar nos Estados Unidos, não falar a língua, não conhecer a cultura, o clima, enfim. E, então, é uma coisa que eu pensei a minha vida inteira, e ainda mais porque eu não tinha contato com ela, não sabia onde ela tinha ido, o que tinha acontecido com ela, se ela ainda estava viva, nem sabia isso. Então, eu nunca esqueci. Então, isso para mim era um assunto pendente por muito tempo, até que eu, né, comecei a fazer minha tese de mestrado e pensei, ok, eu queria explorar esses temas, mesmo se eu não a encontrasse, eu queria explorar esses temas, né, dessas mulheres também que saem do Brasil para fazer esse trabalho doméstico. E quando eu a encontrei, né, e tanto que há um momento no filme que você consegue ouvir as mensagens dela, ela deixou bem claro também que foi uma experiência muito marcante na vida dela também, que ela nunca esqueceu, e que ela, para ela foi quase um alívio que eu a tinha encontrado, que eu a encontrei, para encerrar um círculo, né, que nunca tinha sido encerrado. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Se não, então agradeço a presença de todos, especialmente da nossa realizadora, da Camila, como é óbvio. Pronto, espero que tenham gostado do filme
e pronto, até para a semana para quem vier. Obrigada. Obrigado.